escritor, aquele que, além de escrever, nos faz viajar através das páginas de um livro, sem mesmo sair do lugar. E é sobre essa profissão tão nobre que nós falamos no Trajetórias nessa nova série. A cada programa, um bate-papo com um novo escritor. E hoje a gente estreia com a escritora Gláucia de Souza. Gláucia, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Vanessa? Muito obrigada pelo convite. Um olá para todos, né, que estão nos assistindo no programa Trajetórias, sobre esse assunto que desperta bastante interesse, que é a criação literária. Gláucia, eu sei que você já está acostumada a contar a história dos personagens, mas hoje eu quero contar a sua história, né? A história da gaúcha, da carioca, que se tornou gaúcha, que veio para Porto Alegre, né, construiu a carreira aqui, fez diversas obras. Como é que foi esse começo? Como é que tu descobriu o amor pela leitura? Foi quando criança que você não apenas lia os livros, mas também brincava com eles? Sim. Eu descobri o amor pelos livros através da oralidade, principalmente, e também dos livros escritos. Porque durante a minha infância, eu ouvia muitas histórias da minha família. A minha mãe também foi professora, então eu tive contato com muitos livros, mas principalmente eu fui de uma geração que contou com uma revista que foi muito importante, no caso, para a minha geração, chamada Revista Recreio, que foi publicada no final dos anos 60 e durou por muitos anos. E essa revista nos proporcionava cortar, brincar com aquele objeto que muitas vezes, quando se tratava de um livro, a gente não podia ter toda essa liberdade de intervenção. Paralelamente a isso, eu gostava muito de ouvir cantigas de roda, cantigas de ninar, histórias, principalmente numa coleção que também é da minha geração, chamada Coleção Disquinho, em que as histórias eram contadas em verso e cantadas. Era uma edição organizada pelo músico João de Barro, e também, inclusive, algumas tinham regência do maestro Radamés Inátali. Então, eu cresci ouvindo histórias e depois que eu aprendi a ler, eu comecei a me apropriar desse mundo, né? Do objeto livre e daquilo que morava nesse objeto. E naquela época lá, quando você começou a escrever, imaginava que ia chegar onde está hoje com tantas obras publicadas? Não, eu não imaginava, porque na verdade essa construção de escritora, ela foi se formando desde pequena. Quando eu estudei, né, nos anos 70 e depois anos 80, lá onde eu estudei, no Rio de Janeiro, não havia uma tradição muito grande de incentivo à produção artística na sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, esse meu contato com os livros, com a literatura, enfim, me fez ter muita vontade de escrever. E quando eu era pequena, muitas vezes eu escrevia pequenos poemas, pequenas quadrinhas, para presentear amigos, para presentear minha família. E fui crescendo, me expressando dessa forma, em função de que todos aqueles escritores que estavam ali na revista Recreio, eles eram adultos, mas se dedicavam à escrita também para a infância. Depois que eu cresci, eu passei para o curso de letras e comecei a frequentar os eventos da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E como professora, que eu gostaria de ser naquela época, né, e até hoje, mesmo aposentada ainda, me considero uma professora, eu tive contato com os eventos da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil que falavam justamente sobre literatura infantil. E ali eu comecei a conhecer os autores da geração dos anos 80. Luiz Camargo, Rosiana Murray, Silvia Ortoff, alguns já começando o seu trabalho nos anos 70, e eu pude ouvi-los. E ali eu me dei conta que por trás do objeto livro havia pessoas que faziam esse livro, que eram os escritores, que eram os ilustradores, e comecei então a direcionar o meu trabalho de escrita, que eu já considerava a possibilidade de se tornar profissional, para a escrita do que a gente costuma chamar de livros endereçados à infância. E foi ali nos anos 80 que eu comecei a produzir de forma mais sistemática
e a investir, de certa forma, na minha carreira como escritora e como professora. Comecei a montar textos inteiros, a montar a coleção de poemas para um volume de livro de poemas e a participar de concursos literários, como o concurso da Bienal Nestlé, né? E para minha surpresa e para minha alegria, eu tive um primeiro original chamado Catirina e a Piscina, que agora está lançado pela editora FTD já há alguns anos. E esse original ele foi selecionado para os 10 finalistas da Bienal Nestlé de Literatura, que propunha o envio de originais. E eu fiquei muito contente. Os 3 primeiros seriam os premiados com publicações. A primeira colocada, inclusive, é uma escritora muito querida e muito conhecida, chamada Rosana Rios. E o meu original estava entre esses 10. Isso me deu foi um motivo de incentivo muito grande para continuar produzindo, para continuar escrevendo. E Gláucia, tu tens uma vasta formação, né? És doutora em letras, mestre em educação e tem especialização em literatura infantil. A gente sabe que a escrita ela é um dom, mas tu acredita que essa formação te ajudou a construir a escritora que tu és hoje? Sim, com certeza. Não só a formação acadêmica, como a formação de estudo pessoal, né? As leituras que eu fiz, os filmes que eu assistia, as peças de teatro, as exposições de artes visuais, sejam elas fotografia, pintura, escultura, todo esse contato com as artes, eles me proporcionaram a escrita e o contato acadêmico também, porque apesar de gostar bastante de ler, eu vi no estudo, no caso, a minha graduação foi em letras, não havia naquela ocasião uma especificidade do estudo da literatura dita infantil e juvenil, mas como eu tinha comentado contigo, eu fui buscar na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil lugares onde se estudavam os livros endereçados a esse segmento, né, de leitura. Quando eu vim em 1991 ao Rio Grande do Sul, porque eu sou neta de gaúcha, né? Minha avó era gaúcha da cidade de Rio Grande. Vários parentes da minha avó ainda moram no Rio Grande e alguns em Porto Alegre. Eu me dei conta de que na PUC do Rio Grande do Sul existia um curso dedicado à literatura infantil e que, coincidentemente, eu tinha assistido a uma das professoras em Niterói falar sobre o seu trabalho com poesia infantil, que era a professora Maria da Glória Bordini, que tinha vindo do Rio Grande do Sul para apresentar o seu livro, na ocasião recentemente lançado, Poesia Infantil da série Fundamentos, da editora Ática. Então eu comecei a procurar e a buscar estudar no espaço acadêmico também esse assunto. Quando eu vim morar em Porto Alegre, eu já estava no mestrado em educação da PUC do Rio de Janeiro. Depois que eu vim trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, eu descobri que então era um momento de eu buscar aquela especialização que bem anos antes, em 91, eu tinha descoberto que existia. E comecei a cursar então a especialização em literatura infantil, fui aluna de várias professoras que têm uma trajetória muito bonita nessa área, né? A própria professora Maria da Glória, a professora Regina Zilberman e a minha orientadora, a professora Vera Teixeira de Aguiar, com quem eu pude ter um contato muito próximo com a leitura e com a produção e com o estudo da literatura infantil. Gláucia, tu trouxeste aqui vários autores, né, que serviram de inspiração logo no comecinho ali da tua carreira. Mas por que escrever para as crianças? O que significa isso para você? Na verdade, eu não considero, embora a gente saiba que existem diferentes estudos, né, dizendo que a literatura infantil tem um olhar, o olhar da criança, enfim, né, eu não considero que haja muita diferença na escrita do escritor que escreve para a infância e do escritor que escreve para adultos. Porque todos trabalham com literatura e tem que ter a qualidade literária acima de qualquer coisa. Eu, de certa forma, me direcionei para esse segmento da infância, primeiro porque por muitos anos eu fui professora, né? Depois de ter feito letras, eu
gostaria tanto de ter feito o magistério, que eu fiz o magistério, e sempre me interessei para o universo da infância em função justamente lá daquela menina que lia a revista Recreio e que enxergava naquela literatura um potencial de criação, de liberdade, de arte. Então eu comecei a escrever como muitos dos escritores que me inspiraram. Eu reconheci na obra deles uma qualidade literária e principalmente uma qualidade poética muito grande. E comecei, né, a escrever livros que eu acho, que eu gostaria que fossem lidos por crianças e por adultos. Então, eu vi na literatura dita infantil uma possibilidade de abarcar leitores de diferentes idades. E isso, de certa forma, esse ano eu estou completando 25 anos de escrita, né? 25 anos que foi publicado o primeiro livro de forma física, não o primeiro que eu escrevi, mas o primeiro que foi publicado, ilustrado pela Laura Castilhos, né? O Saco de Mafagafos, da editora Projeto. Eu vi nesse segmento a possibilidade de ter esses leitores diversificados, e esse retorno vem vindo para mim de uma forma que eu acho muito bonita. Quando muitas vezes eu encontro alguns leitores, sejam professores, sejam familiares, muitas vezes até leitores adultos que descobrem, nossa, esse é um livro para criança, mas ele não é só para criança. Muitos vêm me dizer, por exemplo, quando leem a Tecelina, eu voltei a tricotar. Ou então, eu li o Do Alto do Meu Chapéu, que é um livro que eu fiz a partir de imagens do Hans Christian Andersen, e descobri que eu gostava muito de Hans Christian Andersen e que ele tinha um trabalho maravilhoso. Enfim, esse retorno que vem não é só das crianças, é um retorno que vem dos adultos também, e que de certa forma redescobrem as suas crianças, as crianças que foram, e continuam a nutrir essa criança na sua vida adulta também, né? Isso eu acho muito bonito. Gláucia, você já parou para pensar em quantas crianças que começaram a ler os seus livros e tomaram gosto e se tornaram adultos leitores? Sim, às vezes eu até fico assim, nossa, eu tô ficando velha. Porque quando a gente trabalha com crianças, seja como professor, ou como escritor, ou como ilustrador, ou como produtor, né, de arte para as crianças, a gente se depara com o momento da formação. Isso eu acho muito bonito. Muitas vezes eu já recebi contato de leitores que se tornaram adultos e que dizem, nossa, isso eu li na escola, tu que escreveu isso, mas isso eu li na escola. Isso é um prazer muito grande. Teve uma ocasião que eu recebi uma mensagem de uma moça que já estava estudando fora do país e que retornou até a família, não sei de que cidade do interior do Rio Grande do Sul era, ela retornou, olhou o livro e disse, eu achei esse livro aqui, que bacana, eu vou fazer o meu estudo a partir desse livro. E entrou em contato comigo dizendo, eu achei o livro e queria fazer o meu estudo a partir dessa leitora que eu fui quando eu era pequena. E isso me deixa muito feliz, né? Até as gerações. Alguns leitores dizendo para mim, eu li o teu livro quando eu era pequena, agora o meu filho está lendo. Aí eu já me sinto uma avó de formação de leitores, né? Eu acho isso muito legal. E hoje, inclusive, o nosso cenário aqui conta com um pouquinho das obras da escritora Gláucia de Souza, né? Porque são vários livros que foram publicados ao longo, né, dessa sua carreira. E várias premiações também, inclusive o Prêmio Açoriano de Literatura aqui da capital. Sim. Como é que tu te sente diante desse reconhecimento, Gláucia? Eu me sinto, de certa forma, muito incentivada a produzir cada vez mais. Porque existem diferentes graus de premiação na vida de um artista. A premiação do prêmio em si, ela é muito importante, porque ela faz com que, nesse universo de muita dificuldade de produção, os órgãos financiadores, os editores, olhem para o teu trabalho de uma forma diferenciada. Mas existem prêmios que são também igualmente importantes, que é o prêmio do leitor, que retorna dizendo que te leu, né? Então, todos esses prêmios, o Açorianos, o prêmio altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o prêmio da AGES, eles são um reconhecimento
de que eu tenho que continuar para que esses outros leitores consigam ler e eu continuar a ver aquilo que eles estão lendo, né? Então, são vários tipos de premiação, mas para mim, um prêmio muito valioso é quando eu vou à escola. Porque como professora, eu entro em contato direto com o leitor criança, o leitor professor, o leitor comunidade escolar, e isso, de certa forma, me alimenta muito. Me alimenta no sentido de ideias e também de continuar produzindo. Até nos momentos em que fica um pouco difícil, né? Como no momento da pandemia, que a gente não pôde ir às escolas, mas entrava em contato com os leitores mesmo de forma virtual. Glaucia, sabes que a gente iniciou essa série com o desejo de homenagear esses profissionais que, como você, fazem a gente viajar através dos livros, né? E nada melhor do que homenagear agora, que a gente está a poucos dias da Feira do Livro, dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. E você já participou de algumas edições da feira? A feira tem alguma importância na sua vida como escritora? Nossa, a feira para mim, olha, eu digo que eu moro na feira quando começa a feira. Eu conheci a feira no primeiro ano que eu vim morar aqui, em 1994. Eu ainda não tinha nenhum livro publicado, mas eu me encantei muito, porque a Feira do Livro de Porto Alegre me levou à infância no Rio de Janeiro, onde existiam as feiras do livro e eu ia com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, enfim, como, por exemplo, a Feira do Livro da Cinelândia, que era com barraquinhas, com bancas, e que hoje isso não existe. Talvez agora, mais recentemente, alguns movimentos tenham ressurgido, mas durante muito tempo não existiu no Rio de Janeiro, foram substituídos pelas bienais. E quando eu vi a Feira do Livro, aquele espaço aberto tão livre para todas as pessoas circularem, e livros de diferentes preços, eu comecei a ir a todas as feiras. E como escritora, eu tenho participado de todas as feiras, de como lançando livros, auxiliando no que me seja possível, a organização da feira, né, coordenada pela Sônia Zanqueta, no caso da área infantil, auxiliado também em outros lugares onde eu estive, como quando eu estive em 2 anos colaborando com a gestão da AGES, na primeira gestão do escritor Alexandre Brito, tentando trazer para a feira a minha presença para ajudar, né, para trabalhar, para estar junto. Quando eu era professora do Colégio de Aplicação da URGS, era uma alegria muito grande que a gente tinha também uma parceria junto da Atração de Histórias, que era a mostra de ilustração, de promover um evento paralelo, encontro de leitores, professores, com quem faz o livro, no caso, meus colegas ilustradores. Então, assim, é uma festa. E é uma festa também não só porque eu trabalho. É uma festa porque ali eu encontro meus colegas do Brasil todo. Eu encontro meus colegas daqui do Rio Grande do Sul. Muitas ideias surgem na Feira do Livro, como, por exemplo, os 3 livros que eu fiz mais recentes de forma coletiva, que são Panapaná, que foram poemas que eu criei junto com o Léo Cunha, numa fala que o Léo Cunha, lá, mineiro, escritor, que veio para a feira para participar, numa fala que ele fez, eu pensei uma palavra e daí ele me convidou para escrever um livro com ele, com Lenice Gomes, que é lá de Pernambuco, né, e que eu fiz um livro com ela, né, ilustrado pelo Cláudio Martins, o Panapaná pela Ana Matsuzaki, né, através de um encontro da Feira do Livro, e também um mais recente, uma produção muito ousada que surgiu de um grupo de escritores e um ilustrador aqui, que é o coletivo do 6+1, que nós, a partir de uma ideia que o escritor Caio Ritter teve na Feira do Livro, nós começamos a nos encontrar, aí na pandemia, porque a ideia surgiu na Feira do Livro antes da pandemia, e nos encontrando nós conseguimos discutir, falar sobre literatura, convidar outras pessoas para conversar conosco e produzir um livro juntos, a 12 mãos, né? Ilustrado pela Laura e com colaborações e sugestões nossas e escrita por nós 5, né? E a Laura também colaborando conosco, que nós somos, né, o Alexandre Brito, que é escritor, o Antônio Chimenec, o Caio Ritter, o Cristian Davi, eu e a Laura Castilhos. Então a feira é um celeiro de ideias.
Não à toa que é o maior evento literário a céu aberto da América Latina, Sim, né? E que tenha uma vida muito longa, né? Pois é, Gláucia, o tempo passou voando aqui, né? Muita história para contar, a gente sabe, mas já chegando ao final, então, da nossa conversa, queria que tu deixasse teu recado final e também me falasse se vai participar da feira esse ano. O meu recado final, né? Sim, primeiro o recado final que tu tinha comentado, Vanessa. O meu recado final é que sempre os leitores procurem descobrir quem está... Essa homenagem de ter sido convidada aqui é muito importante para mim, porque muitas vezes os leitores não se dão conta que o livro é um objeto feito por muitas mãos. Então, que sempre o leitor procure descobrir como que aquele livro nasceu. Aquele livro ele é fruto do escritor, que hoje estou eu aqui, mas vários virão nesse programa, né? No caso do livro infantil, que é um híbrido dos ilustradores, dos editores, dos projetistas gráficos, de toda uma equipe que trabalha muito para esse objeto chegar às mãos do leitor, né? Dos livreiros também. E no caso da Feira do Livro, que é o grande momento da circulação do livro, sim, esse ano eu vou estar lá, andando, caminhando, participando, curtindo e trabalhando também, quando terá dos momentos de autógrafos no dia 9, às 19 horas, vai ter o momento de autógrafo desse livro de parceria com a Lenice Gomes, que se chama Maria e Maria. Vai haver também o autor no palco comigo no dia 3, às 10h30 da manhã, os professores fazem um agendamento, e esse ano vai ter um momento muito especial, porque comemorando os 25 anos de escrita, eu vou trazer um poema inédito do livro Do Alto do Meu Chapéu, que foi musicado pelo músico, compositor e produtor musical Jorge Fox, que vai executar o poema inédito para as crianças e para os professores que estejam lá. E também no dia 2 vai ter uma... eu tô pensando o que vai acontecer. A Ana Paula Secato organizou, professora, né, que também trabalhou muitos anos na Feira do Livro, na área infantil, organizou uma homenagem de escrita para mim, e eu estou muito curiosa de ver o que vai acontecer. Gláucia, foi um prazer te ter aqui. Parabéns por todo esse trabalho que tu desenvolveu ao longo desses 25 anos de carreira, acho que um pouquinho mais, porque tem toda a preparação antes. Obrigada por participar do programa e também por compartilhar a tua história com a gente. Obrigada, Vanessa. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo, e não percam mais nenhum outro programa com os meus colegas que virão. Então essa foi a escritora Gláucia de Souza. A gente vai ficando por aqui, mas essa nova série do Trajetória está apenas começando, viu? A gente volta na semana que vem com um novo bate-papo com um novo escritor. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!